Amém, meus irmãos? Jesus está neste lugar. Eu vou repetir, Jesus está neste lugar. O escritor Klaus Douglas, no livro Celebrando o Amor a Deus, ele diz que existem duas explicações para esta fala. Quando Jesus falou: aonde estiver dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. A primeira explicação é que realmente ele está presente na pessoa do Espírito Santo. A segunda é que naquele contexto de Jesus não tinha igreja ainda, eram as sinagogas. Pasmem as senhoras e os senhores, para começar uma celebração na sinagoga judaica, se tivessem 10 mulheres e nenhum homem, não começaria a celebração. Jesus chega na história e diz assim: a partir de hoje acabou. Se estiver dois ou mais reunidos no meu nome, seja homem, mulher ou criança, ali eu estou no meio deles. Ele está aqui nesta noite, meus irmãos. Quantos amam a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Esther. Esther, capítulo de número 4. Este é o melhor lugar do mundo, a igreja do Senhor. Parabéns aos irmãos que estão aí ajudando, toda a comitiva, ajudando ao pastor Moura, cantor André Rocha, os irmãos que estão aí nos bastidores do Cimiso. Que Deus continue prosperando e recompensando a cada um. A recompensa virá de Deus para as vossas vidas, meus irmãos. Esther, capítulo de número 4, versículo de número 14 ao 17. Acompanhe comigo, por gentileza. Esther, capítulo de número 4, versículo de número 14 ao versículo de número 17. É importante você acompanhar a leitura da palavra do Senhor nesta oportunidade, até porque este livro que está na sua mão é o único livro na terra, dos milhões e milhares de livros, que a sua autoria é atribuída a Deus. Os estudiosos dizem que Deus é o autor da Bíblia, Jesus Cristo é o tema central da Bíblia e o Espírito Santo é o intérprete da Bíblia. É por isso que muitos leem e não entendem nada, mas o crente mais simples aqui nesta noite ou em qualquer igreja, quando ele lê a palavra do Senhor, ele tem um intérprete dentro dele que se chama Espírito Santo de Deus. Esther, capítulo de número 4, versículo 14. Todos acharam? Digam amém. É importante você acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra de Deus. Esther, capítulo de número 4, versículo de número 14. Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenara. Senta, por gentileza. Se puder deixar a Bíblia aberta, melhor ainda. Meus irmãos, minhas irmãs, nós lemos nesta noite um texto da palavra do Senhor, desta feita, a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que este texto é muito interessante. O livro de Esther é um livro curioso, é que não cita o nome de Deus. Mas nesta noite eu quero falar sobre a providência
divina. Então, por favor, ouça a palavra do Senhor. O povo de Deus, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, lá no 7º século antes de Cristo, batia no peito e dizia que Deus não permitiria que o povo fosse levado cativo para a Babilônia. Então Deus vai levantar os profetas Jeremias, Abacuque, e eles não vão dar crédito aos profetas que vão falando acerca daquilo que Deus iria falar. Eles exerciam uma espécie de fé templária. O que é fé templária? Aquela fé que só é exercida dentro da igreja. Batia no peito e dizia: não, nós somos povo escolhido por Deus, o templo está aqui em Jerusalém, Deus não vai permitir. Pois bem, a história bíblica nos diz que em 605, 597, 586 a.C., a Babilônia vem e levam o povo de Judá, o povo de Jerusalém, cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia eles vão ficar por 70 anos. Finalizando os 70 anos, em 538 a.C., o povo de Deus é liberado para voltar, para reconstruir o templo em Jerusalém. Cerca de 51 mil judeus retornam em 538 a.C. com a missão de reconstruir o templo em Jerusalém. Mas, meus irmãos, os judeus que ficaram ali na Babilônia, agora não são mais os babilônios, são os persas. Esses judeus que ficaram lá na Babilônia, se aculturaram ali, é eles que vão passar por este perrengue, por esta dificuldade, e que nós lemos aqui nesta noite. O contexto do texto em que eu li nesta oportunidade, no livro de Esther, está situado em 486 a 465 a.C., ou seja, o povo foi liberado para voltar, não voltaram, acabaram se aculturando e ficaram ali na Pérsia, pensando que nada iria acontecer. Mas o povo de Deus, ele deve permanecer aonde Deus lhe coloca. Não devemos nos aculturar a este mundo. Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Pois bem, meus irmãos, então o povo de Deus agora está ali nas províncias dos persas. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, quem está reinando agora é um rei chamado Assuero, ou Xerxes. Este rei chamado Assuero, ele tem uma mulher, uma rainha muito bonita, chamada Vasti. Vasti é um termo persa que significa linda, esplendorosa, glamurosa. Estudiosos dizem que Vasti era uma mulher muito linda, muito bonita. Pois bem, este rei vai dar um banquete ao vinho, sempre tomando vinho, um banquete do vinho. Este banquete vai durar 180 dias, ou seja, 6 meses do banquete. Belo dia, o rei está com a cabeça fadada no vinho, cheio do vinho. Ele manda uma ordem: vá chamar a Vasti, para que ela venha e se apresente perante aos meus convidados. Muitas são as explicações dos estudiosos porque Vasti não veio, mas a mais interessante, que eles falam daqui, falam dali, era a providência de Deus que estava começando a agir em favor do seu povo naquele lugar. Vasti, meus irmãos, ela disse: eu não vou. E quando Vasti, ela disse que não vem, os homens que estavam próximo ao rei Assuero dizem: ó rei, mas como assim? A sua esposa vai dizer que não vem? Como é que as demais mulheres vão nos tratar? Também não vão nos obedecer. Faça o seguinte, rei: destitui Vasti e mande procurar em todas as províncias uma mulher para substituir a Vasti. Este é o contexto do texto e que nós lemos nesta oportunidade. Era a providência de Deus que estava começando a agir em prol do seu povo. Meus irmãos, o que é a providência divina? A providência divina, o estudioso, o doutor Claudio Honor de Andrade, nos diz assim,
que a providência significa preparar antecipadamente determinadas ações que ajudam a evitar ou diminuir o mal. Na teologia, consiste na ideia suprema da sabedoria de Deus, que é capaz de governar as vidas e os destinos de todas as pessoas e coisas no universo. É um cuidado, um zelo, uma proteção, um livramento, que vem do latim providentia, que quer dizer antecipação de meios para obtenção de um fim. Pois bem, tem ali o concurso. Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar este concurso? Uma moça chamada Esther. Esther é um termo persa que significa estrela. Na verdade, o nome dela era Hadassah, que vem de uma raiz de uma planta que significa murta. Quando é triturado as suas folhas, exala-se um perfume. Pois bem, este é o contexto do texto em que eu li nesta noite, para que você entenda a palavra do Senhor. Porque quando terminar este culto, de repente você pode encontrar alguém lá fora, aí você vai dizer assim: o culto foi fogo puro, fogo puro, fogo puro, fogo puro. Aí o crente muito inteligente lá fora vai dizer assim: glória a Deus por isso. Fogo é sinônimo da presença de Deus. Mas qual foi a palavra pregada? Aí você vai dizer assim: era tanto fogo, tanto fogo, tanto fogo, que eu não me lembro da palavra do Senhor. Mas se você falar isso, é porque você não veio ao congresso do Cimismo, porque aqui é onde Deus manda a palavra de Deus para a sua vida. O que vai mudar a sua vida, meu irmão, minha irmã, é a palavra do Senhor. O Espírito Santo vai lhe fazer lembrar da palavra do Senhor. Quando vier as dificuldades, as tribulações, as angústias na sua vida, o diabo vai lançar os pratos de um lado, mas o Espírito Santo vai fazer você lembrar de quê? Da palavra do Senhor. Pois bem, meus irmãos, então Esther agora, ela ganha aquele concurso e ela passa a ser a rainha persa. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor nesta oportunidade? Pois bem, diz-nos a história bíblica que o rei, Xerxes, vai ter alguém subordinado a ele, um pouco menor do que ele, chamado Hamã. Repita comigo: Hamã. Hamã odiava os judeus. Hamã, meus irmãos, ele foi colocado como o segundo homem ali nos persas. E a história nos diz que quando Hamã saía do palácio, próximo ao palácio tinha um judeu chamado Mardoqueu. Repita comigo: Mardoqueu. Mardoqueu, ele é o primo de Esther. Ele criou Esther como sua filha. Então ele vai zelar pela vida de Esther. E quando Hamã saía na porta do palácio, quem é que estava em pé ali próximo ao palácio? Mardoqueu. E Mardoqueu, como judeu, todas as pessoas, meus irmãos, quando Hamã saía, as pessoas se dobravam a Hamã, reverenciava-se a Hamã, mas Mardoqueu ficava assim, tranquilo. E aquilo começa a mexer com Hamã. E Hamã, meus irmãos, ele odiava os judeus, porque essa história, ela é antiga, lá do povo dos amalequitas. Essa rixa é antiga, mas não quero me ater a isto nesta oportunidade. Isto vai mexer com a mente de Hamã, e Hamã de repente coloca no seu coração e exterminar todos os judeus que estavam naquelas províncias. Ele chega até o rei e diz: rei, tem um povo aqui subordinado a você, que é um povo diferente. Eu vou repetir: tem um povo aqui, rei, que é um povo diferente. Crente é diferente, a lei deles é diferente, rei. Vamos fazer aqui, rei, um decreto para exterminar este povo, porque é o seguinte, rei, eu vou dar muitas pratas, ouro para o seu palácio. Vamos fazer aqui um decreto. Era o ódio. Hamã nutria
havia um ódio pelo povo judeu, porque o povo judeu era um povo diferente. No livro de Esther não aparece o nome de Deus, e quem disse que Deus precisa que o nome dele apareça em algum lugar, aparecendo ou não, era a providência dele que estava vindo para dar livramento ao seu povo. Nesta noite receba a palavra do Senhor. O nome do Senhor aparecendo ou não, ele está no controle da situação. Está vindo providência de Deus para a tua vida nesta noite. Ramã está endemoniado. E o rei disse: pode fazer o edito. Ah, meus irmãos, mas a providência divina, Papai do céu está olhando tudo, cuidando de tudo, nos mínimos detalhes. Ei, Deus sabe o teu endereço, Deus sabe o teu batimento cardíaco, Deus sabe as suas necessidades. Paulo vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Receba a providência de Deus para a sua vida. Ele que provê todas as coisas. Providência é a resolução prévia tomada por Deus, visando a consecução dos seus planos e decretos e preservação de quanto Ele criou, a salvação do ser humano. A providência acha-se fundamentada nos atributos metafísicos de Deus. A providência é algo que Deus vai fazer para evitar um mal. Sabe por que você está aqui nesta noite? Foi providência de Deus. Deus está providenciando coisas grandes para a sua vida. Sai da frente, Satanás, porque este congresso, estes congressistas que estão aqui nesta noite, vão abraçar a bênção, o milagre de Deus nas vidas deles. Se você crê, levante a tua mão e glorifique ao Deus da providência aqui nesta noite. Ramã está endemoniado porque Mardoqueu não se dobra a ele. Agora tem um edito para exterminar o povo judeu ali no meio dos persas. Existe uma determinação, um decreto. Ouça por favor. Ramã não se atentou quando foi jogado pur, que quer dizer sorte, para exterminar, marcar a data e o dia para exterminar o povo de Deus. Ele não se atentou, porque daquele período do dia em que jogou por a sorte até o dia que iam exterminar os judeus, vai se passar 11 meses. Tem 11 meses ou 12 meses, segundo os estudiosos, marcado o dia para exterminar o povo de Deus. Isto é muito tempo? Não. Era a providência de Deus em prol do seu povo. Agora já tem dia marcado para exterminar o povo de Deus. O dia está marcado. 12 meses depois é o dia que todos os judeus serão exterminados. Ah, que coisa linda, meus irmãos. Quando Mardoqueu fica sabendo disso, todo o povo judeu fica sabendo disso. O que é que eles vão fazer? Eles vão brigar? Não. Eles vão colocar em prática uma arma que nós acabamos de ler aqui nesta noite. Eles vão orar, eles vão jejuar para que Deus mude aquela situação.
Mardoqueu se veste de saco, e muitos judeus se prostam próximo à porta do palácio. As pessoas veem Mardoqueu com roupa de saco, manda dizer a Esther que está lá no palácio. E de repente Mardoqueu, ela manda roupa para Mardoqueu. Mardoqueu não aceita. Alguém volta e diz: olha, o Mardoqueu não aceitou as roupas. Então pergunta para ele o que é que está acontecendo. Aí Mardoqueu manda dizer para ela: Esther, você não está sabendo não, né? Eu vou te contar. Quem sabe foi para isso que Deus te colocou como rainha aí nos persas, porque existe um decreto, tem dia e hora marcada para o povo de Deus ser exterminado. Se você não fazer nada, vai surgir livramento de algum lugar para o povo de Deus. E se você não fazer nada, vai haver livramento para o povo, a tua família e os teus vão perecer. Ei, Deus vai te colocar em lugares estratégicos, não para você se acovardar, mas para você abrir a boca e dizer: foi Jesus que me colocou aqui, foi o Deus de Esther, foi o Deus de Esther que me colocou aqui para algo grande. Levante a tua mão nesta noite, e glorifique a Jesus, glorifique ao Deus de Esther, glorifique ao Deus de Esther. É para isso que Deus vai te colocar. Deus vai te colocar. Deus vai te colocar. Deus me trouxe lá da roça, irmãos. Hoje, pela misericórdia de Deus. Aleluia. O Deus de Esther está aqui. Deus me trouxe. Deus me tem algum mineiro aqui? Tem algum mineiro aqui? Da roça, lá da roça, um lugar chamado Nassib Raidan, de trás das vacas, de trás da enxada, me trouxe para São Paulo, prosperou a minha vida. Hoje, pela misericórdia de Deus, sou gestor público e sob a minha liderança tem 45 funcionários. Só não posso me exaltar, porque para aquele que se exalta tem a humilhação, tem enxada esperando, tem as poucas vacas esperando. Mas para aquele que se humilha, Deus exalta. Tem exaltação de Deus chegando, tem exaltação de Deus chegando. Se é para Ele, melhora esse glória a Deus. Eu vou adorar Jesus contigo por 30 segundos nesta noite. Manda dizer a Mardoqueu: jejua de lá, que nós vamos jejuar de cá. Jejua de lá e nós vamos jejuar de cá. Quem é que recebe jejum? É Deus, é Deus, é Deus. Deus não rejeita jejum. Se você está orando, jejuando, fica tranquilo que a bênção vai chegar na tua vida. Esther disse assim: olha, não vou jejuar, já tem 30 dias que eu não apareço próximo ao rei. É o seguinte, a lei dos persas é o seguinte: se alguém se apresentar sem ser chamado pelo rei, corre risco de morte. Mas é o seguinte, eu vou jejuar e eu vou me apresentar. Se eu morrer, morri. Se eu perecer, pereci. Quando ela falou isso e jejuou com as suas moças, e Mardoqueu de lá, papai do céu, o Deus da providência começou a agir. O Deus da providência começou a agir. Lá vai Esther passando, jejuando 3 dias, e de repente ela está passando. O rei estende o cetro e diz: oi Esther,
Jesus está aqui, meus irmãos. O Deus de Esther está aqui. O rei estende o cetro. Esther, tudo bem contigo, meu amor? Olha a providência divina. Já disse, tudo bem, rei? Pede aí, Esther, até metade do reino, se quiser, pede. Olha a providência de Deus. Olha, rei, é o seguinte, eu vou fazer um banquete. Eu gostaria que o senhor e Ramã fossem no banquete. Ramã já empinou o nariz, e de repente está marcado o dia do primeiro banquete. Repita comigo, o dia foi marcado do primeiro banquete. Chegou o dia do primeiro banquete, toma vinho daqui e dali, e de repente o rei pergunta de novo: ó Esther, meu bem, meu amor, não é essa palavra, mas possivelmente, Esther, pede aí, Esther, o que você quiser, até metade do reino te darei. Esther, Esther, meus irmãos, não se precipita, porque a providência de Deus estava vindo sobre alguém que precisava ser exaltado por Deus, ainda naquele lugar. Rei, oh rei, é forte. Oh rei, vou te fazer um pedido. Eu gostaria que o senhor viesse no próximo banquete, juntamente com Ramã. Repita comigo: entre o primeiro e o segundo banquete tem providência divina. Quando Ramã sai da presença do rei e passa próximo à porta, quem é que está ali? Muitos se dobraram a ele, ele todo feliz, e de repente está ali próximo à porta Mardoqueu. Mardoqueu não está nem aí com ele. Ele vai até a sua casa. Quando ele chega à sua casa, ele diz assim: olha, é o seguinte, o rei me prosperou, eu estou próspero aqui, mas uma coisa me incomoda. E os parentes perguntam: o que é que te incomoda? É um tal de Mardoqueu, um tal de judeu que fica na porta. Quando eu passo, ele não se dobra. Aí os parentes dizem assim: é o seguinte, manda fazer uma forca para ele de 23 metros. E de repente, quando ele vai fazer aquela forca, meus irmãos, olha a providência divina que vai agir em prol do seu povo. A Bíblia diz que naquela noite, repita comigo, naquela noite, o rei vai dormir, mas o rei não consegue dormir. Era a providência divina. Deus vai fazer pessoas perder sono por causa da vida de alguém aqui nesta noite, e vai ter que liberar a bênção de Deus, queira ou não crê. Se você acredita, levante a tua mão e glorifique ao Deus de Esther aqui nesta noite. O rei tenta dormir, mas a Bíblia diz que fugiu o sono do rei. Era a providência de Deus. Lembra de José? Faraó, com aquele sonho, perdeu o sono, e de repente tiveram que pegar José. Segundo os estudiosos, o palácio ficava em cima e o presídio embaixo. Mas um dia o Faraó perdeu o sono. Quem é que vai, aleluia, revelar o sonho? Era alguém que estava lá no cárcere. Lembra de Daniel? Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei perdeu o sono naquela noite, e no dia seguinte ele vai triste e diz: oh Daniel, porventura o teu Deus. Aí Daniel brada lá de dentro: oh rei, é lógico, rei, eu sirvo um Deus de providência. Deus enviou o anjo, rei, para fechar a boca dos leões nesta noite, rei. Você pode levantar a tua mão nesta noite e glorificar o Deus da providência. Tem providência chegando, tem providência chegando, tem providência chegando. Irmão, como é que o rei vai perder o sono? Tanta coisa para pensar um monarca, nas conquistas, em tantas coisas, mas era a providência divina. Tantas coisas para ler, e de repente alguém começa a ler: tal dia
Bigtã e Teres tramaram para matar o rei. Foi vasculhado isso e descobriu que foi verdade. Bigtã e Teres foram mortos. Quem é que deu a interpretação? Quem é que deu esta revelação? Alguém que estava na porta. Quando alguém se coloca na porta, não é fofoca. Deus revela algo grande. Crente que se coloca na porta, que se coloca na brecha, Deus revela algo grande que vai mudar a sua história. Se você crê nesta palavra, levante a tua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Quando terminaram de ler isto, pastor Moura, aí o rei pergunta: o que é que foi feito para esse homem chamado Mardoqueu? Alguém diz assim: nada, rei. O rei: mas como assim? Isto era o que? A providência divina. Lembra que Ramã tinha mandado construir uma forca? Enquanto alguém está fazendo uma forca, tramando para tirar a vida de um crente, do servo de Deus, Deus está trabalhando para exaltar e para dar vitória. Enquanto a forca está sendo preparada, a exaltação de Deus estava sendo preparada. Ouça, por favor. Repita comigo: eu sirvo a um Deus de providência. Ele está indo com o coração, pastor Iago Moura, pastor Júlio, né? Ele está indo com o coração cheio de ódio, rancor, pastor Moura, cantor André Rocha, para dizer ao rei para que enforcasse a Mardoqueu. E quando ele está vindo com esta trama maligna, de repente o rei, quando perguntou, não tinha nada feito, para quem deu o livramento, o rei disse assim: olha a providência, quem é que está vindo aí? Eu vou perguntar de novo. O rei pergunta: não fizeram nada para esse Mardoqueu? Aí disseram: não, rei. O rei pensa, olha a providência divina. O rei pergunta: quem é que está vindo aí? Aí disseram assim: rei, sabe quem é que está vindo aí, rei? É Ramã. E Ramã, quando chega, o rei pergunta: tudo bem, Ramã? Tudo bem? Ramã, vou te fazer uma pergunta: o que deveria se fazer ao homem a qual o rei deseja honrar? O texto bíblico nos afirma que Ramã pensou consigo mesmo, ou seja, se exaltou, cheio de soberba, prepotência, e pensou: não tem ninguém neste palácio que porventura o rei queria exaltar a não ser a mim. E de repente ele diz: rei, é o seguinte, se o rei deseja honrar alguém, rei, é o seguinte: pega uma réplica da coroa real, coloca na cabeça deste homem, pega uma veste real, vista este homem, pega um cavalo real e monta este homem no cavalo real, e é o seguinte, rei, pega um dos príncipes aí e manda fazer propaganda de graça para esse homem, dizendo assim: este é o homem a qual o rei deseja honrar, este é o homem a qual o rei deseja honrar, este é o homem a qual o rei deseja honrar. E de repente o rei diz assim: não tira uma vírgula. Levante a tua mão nesta noite. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O rei disse assim: não tira uma vírgula. Está vendo aquele Mardoqueu ali, aquele judeu? Faça tudo isso. Coloca a réplica da coroa real, monta ele no cavalo e sai pela rua dizendo: este é o homem a qual o rei deseja honrar. Isto era o que? Providência divina. E
E olha que eu estou pregando aqui há alguns minutos. Não prometi chave de carro, nem chave de apartamento. Eu estou aqui pregando tão somente a palavra de Deus, porque Deus se responsabiliza com a sua palavra. Certa feita ele disse: Jeremias, o que é que você vê? O jovem Jeremias disse assim: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor disse assim: disseste bem, Jeremias, pois eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Velar quer dizer estar 24 horas fazendo com que esta palavra se cumpra. Se Deus tem promessa na tua vida, durma tranquilo, ronque tranquilo, babe tranquilo, e acorde do outro dia do jeito que você é, do jeito que eu sou, porque Deus está trabalhando em prol da sua vida. Isaías capítulo 64 e versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha em prol daquele que nele espera. Quantos aqui estão esperando com paciência no Senhor? Levante a tua mão, a providência vai chegar, o milagre vai chegar, a bênção vai chegar. Levante a tua mão. Tem providência divina chegando, tem providência chegando, tem providência chegando. Anda lá pra Xandaraia, Alamanturi anda lá pra Xandaraia, Adagadai, Alamanturi anda lá pra Xandaraia, Adagadai, Urianda lá pra plai, de plou, raplaplai, 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 raplou. Tem providência chegando, tem providência chegando, tem surpresa de Deus chegando para crente aqui nesta noite. Você pode adorar Jesus por 30 segundos comigo nesta noite? O que eu estou sentindo aqui não se sente no banco da faculdade, nem nos lugares mais bonitos deste mundo. A graça de Deus está sendo derramada, pastor Moura, sobre vidas aqui neste lugar. Tem providência de Deus chegando. Uriandalabra Xandaraia. Levante a mão para cima e diz assim: não mexa com crente. Mais forte: não mexa com crente. Quem mexe com crente só se dá mal. Forca preparada. Quando Amã voltou de passear com Mardoqueu, fazer propaganda de graça com Mardoqueu, ele sai dali correndo e chega na sua casa endemoniado mais ainda. E de repente, meus irmãos, os seus parentes vão dizer assim: olha, é o seguinte, se já começaste a cair, e este é da descendência dos judeus, não prevalecerá entre eles, certamente cairá diante dele. Quando ele chega em casa endemoniado, alguém da família já profetiza: meu amigo, você vai cair. Se ele é de descendência dos judeus, quem estava dizendo assim: eu conheço o Deus dos judeus.
Deus, você vai cair, porque você mexeu com quem não deveria mexer. Sabe por que você está aqui nesta noite? Foi providência de Deus. O diabo pelejou, mas ele não conseguiu. De alguma forma o Espírito Santo agiu na tua vida e te trouxe aqui para te dizer: tem providência chegando. Riandalabra Xandaraia, Riandalabra Xandaraia. Sabe o que aconteceu? Quando ele está murmurando com seus parentes, já chega alguém: ei, está te chamando. Repita comigo: estão te chamando para o segundo banquete. Entre o primeiro banquete e o segundo banquete tinha providência de Deus. O decreto de extermínio estava já agendado, e de repente alguém chega: irmã, vocês estão te esperando para o segundo banquete. Quando ele chega no segundo banquete, a Esther revela, a Esther numa prática tremenda, ela revela tudo. E de repente o rei diz assim: mas quem é este mau homem? A rainha diz assim: rei, é Ramã, rei. O rei fica nervoso, sai até o jardim. Quando ele chega até o jardim, quando ele volta, quem é que ele encontra? Deitado, aleluia, no leito, quem sabe pedindo, suplicando a Esther. O rei pensa assim: será que esse miserável quer tentar a minha rainha aqui no meu palácio e aqui na minha presença? Era a providência de Deus para tratar com aquele que trata, com aquele que é guardado e protegido por Deus. Sabe o que vai acontecer com Ramã? Vão jogar uma toalha sobre a cabeça dele e ele vai ser enforcado na forca que ele preparou para o judeu. Não tem ferramenta preparada contra você que vai prosperar. Sabe por quê? Porque o Deus de Esther está aqui nesta noite. Fique de pé por gentileza, que eu quero orar por ti nesta noite. Feche teus olhos e diga comigo: Deus de Esther está aqui nesta noite. Agora diga forte para Satanás ouvir: o Deus da providência está aqui nesta noite. Diga para o irmão do teu lado: receba a providência de Deus na tua vida. Receba a providência de Deus nos teus projetos, nos teus sonhos. Deus marcou esta noite para mudar a história da tua vida. Se você crê, ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero clamar a ti nesta noite. Tu és o Deus de providência, que vai dar livramento ao teu povo, independente da situação aonde eles estiverem, Senhor. Ó Deus de providência, continue abençoando esta igreja. Ao pastor Moura, feche teus olhos, ore comigo, que após a oração a cantora Andréa Rocha vai estar louvando ao Senhor. Feche teus olhos, que eu tenho 1 minuto. Andresa Rodrigues vai estar louvando ao Senhor. Feche teus olhos, por gentileza. Toda a igreja, feche os olhos, por gentileza. O Deus de Esther, repita comigo: Deus de Esther. Mais forte: Deus de Esther. Bata no peito e diz assim: eu estou aqui nesta noite para receber providência do Senhor. Receba providência de Deus na tua vida nesta noite, em nome de Jesus.